Muito boa tarde para você que acompanha o nosso Boletim Legislativo. A gente começa a semana com muita notícia e, claro, divide sempre toda a informação com você. Hoje a gente vai te mostrar uma ação da Câmara que marcou o Dia da Mulher aqui no Legislativo e também fala sobre a alta na venda dos carros elétricos. Também falamos sobre saúde, viu? Sabia que é possível descobrir pela internet qual unidade de saúde tem soros para picadas de cobras, aranhas e escorpiões? Isso pode salvar vidas, né? E para manter no tema digital, o governo do estado lançou um site para tirar todas as dúvidas sobre a dengue. Muito importante nesse momento também. Mas a gente começa essa segundona com o tema da mulher. Os desafios, barreiras e caminhos para vencer a violência e o preconceito foram assuntos debatidos em um evento realizado aqui no Legislativo em alusão ao Dia Internacional da Mulher. A proposta partiu das vereadoras da Câmara e também serviu para traçar diretrizes sobre a necessidade de políticas públicas para as mulheres. Em homenagem ao Dia da Mulher, comemorado em 8 de março, o plenário da Câmara recebeu o evento Mulheres Somos Únicas, Somos Muitas. Na ocasião, foi celebrada a pluralidade de culturas, idades, etnias e profissões entre as mulheres. A iniciativa foi da vereadora Juliana Fraga. A ideia é que nesse dia, 8 de março, que a gente sabe que é um dia de luta, que já conquistamos muito, mas ainda temos muito a lutar e conquistar, mas é mostrar também que somos únicas e somos diversas, somos muitas, né? E aqui são mulheres 60 a mais, mulheres jovens, mulheres que trabalham e que fazem atividades completamente diferentes uma das outras. É mostrar essa diversidade, é mostrar que a gente pode, é mostrar que a gente pode estar onde a gente quiser e fazer o que a gente quiser. O evento contou com a participação de mulheres que têm histórias de vida marcantes, para inspirar e mostrar a todas as presentes que é possível alcançar sonhos. 4 convidadas fizeram discursos. Lucema de Moraes, que é campeã de natação e tem diversos prêmios em águas abertas, Márcia Borges, que é jornalista e cosplayer, Luciana Rodrigues, que é artista pin-up, e Dani, que começou a trabalhar aos 12 anos como doméstica e superou diversos obstáculos até se tornar uma fotógrafa renomada em São José. No mundo da fotografia, audiovisual, né, o papel feminino ele é um pouco menor, porque a gente acaba tendo menos credibilidade na questão de resultados e tudo mais. Então, eu acredito que ainda existe um desafio muito grande. Mesmo assim, a gente é muito resiliente, muito forte, a gente tem persistência e eu acredito que essa força me ajudou a chegar até aqui. Além das falas, apresentações artísticas animaram a noite. Números de dança do ventre e dança cigana com dançarinas 60 a mais, desfile de cosplayers, samba e desfile de pin-ups. Para as participantes, eventos como esse são importantes para que mulheres consigam enxergar a si mesmas nos papéis sociais que desejam exercer. A anfitriã Juliana Fraga reforça a importância da representatividade para o empoderamento e a liberdade das mulheres. Tem mulheres do cosplay, né? Tem as pin-ups, tem as mulheres que vão dançar dança cigana, que são 60 a mais, dança cigana, dança do ventre. Então é mostrar assim, tem a Dani que vai falar sobre a história dela, que era empregada babá e agora é uma fotógrafa de sucesso. Então é mostrar a Lucema, que é uma mulher com deficiência, mas é campeã em maratona aquática. Então assim, olha só que pluralidade, olha o empoderamento que dá às mulheres, mostrar que não, nós podemos. E realmente, a pauta da mulher ainda é um assunto que merece toda a atenção do poder público. E ainda sobre o Dia da Mulher, amanhã, às 6 horas da tarde, a Câmara vai promover um outro evento em prol da causa. É o novo ciclo de palestras que vai debater os desafios para as mulheres vencerem o preconceito de raça, gênero e classe. O encontro é aberto ao público, então participe. Mas nessa segundona, começo de rotina e também uma nova semana para muita gente conseguir aquela tão sonhada vaga de emprego, não é mesmo? E para te ajudar, todo dia nós te apresentamos quais são as vagas disponíveis no Pátio de São José. Então confira.
PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de cozinha, analista contábil, analista fiscal, assistente administrativo, atendente balconista, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliar contábil, auxiliar de cozinha, auxiliar de lavanderia, auxiliar de linha de produção, auxiliar de manutenção predial, auxiliar mecânico de refrigeração, babá, consultor de vendas, copeiro de lanchonete, corretor de imóveis, costureira geral, cozinheira, cozinheiro geral, eletricista de instalações de veículos automotores, empregada doméstica diarista, entrevistador de campo, funileiro de veículos para reparação, garçom, gerente de vendas, instalador, reparador de linhas telefônicas, mecânico de automóvel, mecânico de motor a diesel, mecânico de refrigeração, meio oficial de serralheiro, motorista carreteiro, oficial de manutenção predial, operador de máquinas de construção civil e mineração, operador de retroescavadeira, operador de rolo compactador, operador de telemarketing, passador de roupas, pedreiro, pizzaiolo, serralheiro, supervisor de logística, tapeceiro de veículos, técnico de manutenção eletrônica, trabalhador rural, vendedor interno, vendedor porta a porta e vigia. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de controlador de acesso e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Do emprego, a gente vai te ajudar agora com aquelas dúvidas jurídicas que sempre aparecem quando precisamos resolver alguma pendência no trabalho, na hora de fazer uma compra ou de exigir algum benefício. E a gente sempre vem com aquela pergunta, né? Qual é o meu direito? Calma que aqui no Boletim nós separamos dicas e orientações de especialistas no assunto para você saber qual é o seu direito. Oi, seja bem-vindo ao Seu Direito. Aqui o nosso objetivo é esclarecer algumas dúvidas do universo jurídico, principalmente aquelas do dia a dia na hora de comprar uma mercadoria. Falando nisso, você sabe qual é o prazo para desistir de uma compra se o produto não atendeu à expectativa? E será que a empresa pode fazer alguma cobrança? Pois é, qual é o seu direito? Depende do ambiente. No ambiente virtual, normalmente é 7 dias. O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, o CDC, ele diz que é 7 dias. Esses 7 dias são chamados de tempo de reflexão ou teste. Você vai testar o aparelho, vai testar o equipamento, o bem que você comprou e, de repente, pode ou apresentar um defeito imediato ou dentro dos 7 dias e você se arrepender. Também é chamado o tempo do arrependimento. Mas você pode também, dentro desses 7 dias, constatar, não é bem isso que eu comprei, eu imaginava que fazia outra coisa, só faz isso, não me interessa. Aí você pode, sem que você justifique, efetuar a devolução ao fornecedor e pedir a devolução da importância paga. Caso ocorra alguma divergência, aí tem que procurar o PROCON, um advogado, para ajudar a solucionar. Antes, uma realidade distante para muitos consumidores. Hoje, os carros elétricos já conquistaram bastante mercado. E São José ganhou inclusive concessionárias exclusivas no modelo e os números nacionais mostram uma alta de 70% nas vendas dos automóveis elétricos. Mas esse panorama também traz alguns desafios. Com mais modelos elétricos nas ruas, é preciso infraestrutura para atender os consumidores. Mas será que a gente está preparado para isso? Um carregador e uma tomada. O combustível dos carros elétricos é esse. A sustentabilidade é um dos motivos que atraem consumidores nesse nicho, já que esses veículos não utilizam gasolina e, por isso, não produzem gases do efeito estufa. E os números mostram que o interesse do público tem aumentado.
De 2022 para 2023, as vendas desse tipo de carro no Brasil subiram 78%, de acordo com dados da Associação Brasileira de Veículos Elétricos. No entanto, para que eles circulem nas ruas é necessária uma adaptação da estrutura de mobilidade nas cidades. A estrutura viária da cidade tem que ser pensada nessa mobilidade sustentável. Então você precisa ter pontos para recarga desse veículo. Então esse veículo vai ter que ocupar um espaço sobre a área de estacionamento e para isso nós já temos uma resolução do CONTRAN, que é a resolução 965, que estipula áreas especiais para a recarga desses veículos. Nós temos também aí uma resolução, a 749, que estipula como que essa recarga deve ser feita. A longo prazo, a substituição dos carros convencionais pelos elétricos é benéfica, principalmente para o meio ambiente. Mas a troca da gasolina pela eletricidade ainda esbarra em outra questão que vai além da estrutura: os preços. O custo desses veículos ainda para o cidadão comum é muito caro. Então, a longo prazo e a muito longo prazo, certamente esses veículos estarão pareados com os veículos a combustão, que ainda são muito fortes no mercado. Então, nós temos que verificar as condições estruturais das vias e as condições financeiras que ainda pesam muito nessa equiparação dos veículos elétricos e veículos a combustão. Com o crescimento populacional e o aumento da circulação de veículos, as cidades precisam rever os projetos de mobilidade para comportar os carros elétricos. Aspectos como espaços de estacionamento e energia para o carregamento exigem atenção do poder público. A Câmara de São José acompanha as demandas da mobilidade e estuda projetos que possibilitem essa transição de carros convencionais para elétricos. Um exemplo é uma proposta do vereador Marcão da Academia que tramita no Legislativo. A matéria autoriza o município a disponibilizar pontos de tomada de energia elétrica em garagens de edifícios comerciais e residenciais, destinadas ao abastecimento dos veículos. A Câmara Municipal sempre atenta a tudo que é novidade no município. E a Câmara Municipal sempre batalhou, eu principalmente conversando muito na comissão, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, trabalhar com leis para incentivos fiscais. O aumento das vendas dos carros elétricos é reflexo da modernização da mobilidade e exige ações por parte do poder público. Um debate que ficará cada vez mais necessário na Câmara de São José. Eu vejo uma certa dificuldade ainda da cidade oferecer esse tipo de transporte por um valor que seja, acessível às pessoas da nossa cidade. Portanto, a Câmara ela está aqui aberta a qualquer manifestação, vamos dizer assim, do governo, nesse sentido, da gente avançar um pouco, preparar a nossa cidade para esse meio de transporte, no caso, o carro elétrico. E ainda falando sobre o mercado automobilístico, este ano entrou em vigor uma nova regra de segurança que determina itens obrigatórios para todos os veículos 0 km, seja os nacionais ou os importados. Como a segurança no trânsito é fundamental, a gente chama agora a repórter Francine Padilha, que vai nos ajudar a entender melhor essa medida. Boa tarde para você, Fran. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Boletim Legislativo. Essas regras já deveriam ter sido colocadas em prática em 2021, mas por conta da pandemia houve esse adiamento e passam a valer a partir de agora, 2024. Ao todo, são 6 itens que prometem garantir mais segurança no trânsito. Então a gente vai conversar com o Wellington Gomes, que é educador de trânsito, sobre essas regras, sobre esses novos itens. Wellington, boa tarde para você. Primeiro eu gostaria de saber quais são esses itens que você considera de verdade importantes, para garantir essa segurança. A gente sabe que muitos carros já têm parte desses itens. Boa tarde. Boa tarde. Realmente, tem muitos desses itens que já eram implementados nos veículos, porém não eram obrigatórios. Exemplo, o aviso do uso do cinto de segurança. Ele já existe em muitos dos veículos, mas não era obrigatório, mas passou agora a ser obrigatório. Se a pessoa estiver sem cinto, vai ter um aviso no painel e vai ter também um aviso sonoro para que ele afivele o cinto e esteja de forma segura. Tem outros itens, como controle de estabilidade. Alguns veículos ele já sai com isso de série.
porém outros não. Então vai depender o quê? Exatamente agora dessa norma que passa a ser obrigatória que todos os veículos. Então todos os veículos a partir agora, dia 1º de janeiro de 2024, fabricados a partir dessa data, vão ser obrigatórios ter o controle de estabilidade também no veículo. O que seria esse controle de estabilidade, né? Na prática, a gente que não entende muito de carro, dá para subentender, né, que ele garante mais estabilidade, mas o que é um item de controle de estabilidade? Exemplo, principalmente na situação de chuva. Na situação de chuva, é comum que o veículo, por conta de passar em algumas poças d'água, ele perca um pouco da aderência ali dos pneus. Então esse controle de estabilidade ele vai fazer com que as rodas elas funcionem de acordo com a aderência necessária para aquele terreno, aumentando assim a segurança numa situação de curva, de frenagem, diferente do ABS, que é somente para que não trave as rodas, que já é obrigatório também há algum tempo. Não era e se tornou obrigatório. Agora passou a ser obrigatório o controle de estabilidade. Bacana. Existe um outro item que é um dispositivo para avisar sobre uma frenagem brusca, né? Agora também é obrigatório, alguns carros inclusive já têm. Exato, isso daí vai auxiliar para que não aconteçam aquelas colisões traseiras. Então, lógico, a gente sabe que precisa manter uma distância segura, mas quando a gente tem algum item que avisa de forma antecedência de que aquele veículo está freando de forma de emergência, isso já faz com que o outro condutor fique mais atento e isso vai auxiliar para a diminuição dos acidentes de trânsito também. Da mesma forma, é aquela seta no retrovisor externo, né? Ou o aviso de seta no retrovisor externo. Exato. Quando eu falo acidente de trânsito, na verdade a gente está falando de um sinistro de trânsito, né? Houve também uma alteração onde que todo o acidente ele pode ser evitado. Quando a gente fala de todo acidente, então, na verdade é um sinistro de trânsito. A gente pode evitar que isso aconteça. Sobre a situação das setas, também é possível evitar quando a gente tem a sinalização no retrovisor ou ali perto do paralama dianteiro. Alguns veículos também já saem isso daí de série em alguns veículos, mas outros não, porque não era obrigatório. A partir agora de 2024, todos os veículos fabricados passam a ser obrigatório, a ter aquele, é como se fosse um repetidor da seta. Além de ter a seta, tanto na dianteira quanto na traseira do veículo, na lateral do veículo a gente também vai ter um dispositivo que vai avisar aquele condutor, que às vezes está num ponto cego do veículo ali. A gente acha que é importante ressaltar aqui que isso vale para os carros fabricados ou que começaram a ser fabricados em 2024. Mas aqueles carros que começaram a ser fabricados em 2023 e tem modelo 2024, como é que fica a situação? Eles vão poder ser comercializados. Então os veículos que foram liberados para serem fabricados em 2023, a gente fala que o carro ele é 2023, modelo 2024. Esses veículos, conhecido até vulgarmente como duas cabeças, né? Ele é um veículo que ele foi liberado para ser fabricado um ano, mas ele vai ser liberado para o consumidor no outro ano. Então esse veículo ele não vai ser obrigado a ter porque ele já tinha sido projetado daquela forma. Agora, para os veículos que vão começar a ser fabricados a partir do dia 1º, aí precisam ter esses itens. Maravilha. Para a gente encerrar, Wellington, acho que é sempre importante destacar que, claro, itens de segurança, eles reforçam aí a segurança mesmo no trânsito, mas nada como uma direção segura, né, responsável. Com certeza. Inclusive, eu vou falar de um item que eu acho muito importante, porque a gente falou agora do ponto cego, quando tem a mudança de faixa. Nós estamos em São José dos Campos e aqui acontece o quê? A gente tem o anel viário, né, que é a Teotônio Vilela, Jorge Zarur, Cassiano Ricardo, que tem várias faixas. E a mudança de faixa ela se faz necessária em muitos momentos. Quando um veículo está dando seta, ele está ali sinalizando que ele quer fazer essa mudança e o outro veículo ainda não viu, por quê? Porque ele está muito próximo da lateral do veículo, agora com a seta vai ser possível. E aí fica uma outra dica também, né? Às vezes a gente reclama que as pessoas não sinalizam com antecedência essa mudança de faixa. Com esse dispositivo vai ser possível que a gente veja então com antecedência e ao invés de acelerar, que a gente possa ser um pouco mais compreensivo com aquele condutor e dê um pouquinho mais de distância para que ele possa fazer essa conversão. Maravilha, então. Wellington, muito obrigada, viu, pela entrevista, pelas informações, um bom trabalho para vocês. Essas são algumas das regras novas aí para a fabricação de carro zero aqui no Brasil. A gente volta com você. Muito obrigado pelas informações, Fran, e é isso mesmo, né? Vale lembrar também que para ter um trânsito seguro, a gente precisa de atenção e cuidado na rua.
E a cada hora, em média, 8 pessoas foram picadas por cobras, escorpiões ou outros animais peçonhentos no ano passado, aqui no estado de São Paulo. Além do susto, essa situação gera muita dúvida, principalmente onde procurar apoio. E para auxiliar nesse processo, agora já é possível conferir onde tem um posto com o soro adequado mais próximo. Isso tudo pela internet em uma ferramenta lançada pelo governo do estado. Esse tema também é acompanhado pela Câmara de São José, que tem até um projeto de lei em tramitação para que todas as UBSs ofereçam o soro antiveneno aqui na cidade. O Rogers passou por um baita susto dentro da própria casa. Quando estava pronto para dormir, foi picado por um escorpião. Eu estava deitado em casa numa noite, ele foi em cima da minha cama mesmo, já estava pronto para dormir. Então a dor é diferenciada, porque é uma dor que dói muito. Então eu chacoalhei a mão, porque mordeu a mão, e procurei, acendi a luz, procurei pelo chão e achei o escorpião. Que ele era pretinho, um pouco mais pro lado do médio. Coloquei num pote e levei ele até a UPA do bairro, que é onde eu moro. O Rogers foi uma das quase 71 mil pessoas envolvidas em acidentes com animais peçonhentos no estado de São Paulo em 2023. Os dados são do Centro de Vigilância Epidemiológica. E um dos fatores que contribuem com essa realidade é o clima. Altas temperaturas e chuvas comuns nessa época do ano favorecem a proliferação desses animais que invadem as casas em busca de alimento. Com o aumento da reprodução e da circulação dos animais peçonhentos, o risco de acidentes também cresce. E em caso de picada, atenção, a vítima precisa buscar ajuda especializada imediatamente. É necessário ir rapidamente para o socorro, num local organizado, um pronto-socorro, uma porta de entrada, né, da saúde, para que o atendimento seja muito rápido, para não termos as consequências mais graves daquilo, principalmente nas crianças, que são menorzinhas. Então, entra o veneno, ele fica concentrado e a criança pode evoluir mais gravemente. Uma ferramenta que facilita essa busca é um mapa online, disponibilizado pela Secretaria de Saúde do Estado, que identifica postos de atendimento soroterápico. São 220 postos em todo o estado para vítimas de acidente com escorpião, aranha, serpente ou lagarta. Em São José dos Campos, são 2, o Hospital Municipal e a UPA São Francisco Xavier. O endereço de cada unidade pode ser consultado no mapa. De acordo com a médica, conhecer e encontrar facilmente os postos que administram o soro pode ser crucial para salvar vidas. O mapa da mina é onde está o tesouro, que é o soro antiveneno, que é o que salva vidas. O mapa é muito importante para direcionar o local onde a pessoa vai, porque às vezes vai num outro local, que também é da saúde, que não tem o soro. O soro antiveneno é preparado para bloquear o veneno. Então, ao invés da pessoa começar a ter aquele quadro de descompensação do organismo relacionado ao envenenamento, aquele soro que está pronto, né, aquele bloqueio pronto, vai ser colocado no organismo da pessoa que foi afetada pelo acidente e vai bloquear. A médica ainda faz outra orientação. É preciso conhecer os postos de atendimento antes de um possível acidente. Importante conhecer o mapa antes de acontecer o evento, porque na hora do evento, do susto, do nervoso, a pessoa pode se atrapalhar, tá? Então, ter o cuidado de conhecer essa ferramenta, saber como ela funciona. São José dos Campos atendeu nos 2 primeiros meses de 2024 88 pacientes com soro antiveneno, pauta debatida na Câmara Municipal. Para o vereador Zé Luiz, a situação dos animais peçonhentos exige atenção e ações do poder público. Bom, o importante é sempre você começar um bom projeto. Depois isso vai ter os indicativos, vão ter a quantidade de pessoas que foram atingidas, o que foi feito, quantas pessoas procurou, e com certeza esses indicativos podem depois, para que surjam em outros locais, né? Então, nada melhor do que você ter um bom projeto piloto. E pessoal, esse ano a dengue virou uma emergência de saúde pública com o aumento dos casos em todo o país, né? E como essa é uma luta de todos, foi lançado um site para orientar a população sobre as dúvidas mais frequentes envolvendo a doença.
é o Dengue Sem Dúvidas. E a ferramenta também auxilia no combate à fake news, já que com o tema da dengue ganhando repercussão nacional, tem muita desinformação sobre a doença circulando por aí. Então, a gente também foi atrás dos mitos e verdades sobre a dengue. Confira. O Henrique foi diagnosticado com dengue há pouco tempo. Agora já está recuperado, mas conta que a experiência foi traumática. Ele chegou a ser internado. Foi muito ruim, por causa que também quando a gente foi no hospital no dia que a gente descobriu que eu tava com dengue, eu fiquei esperando, ficava com dor de cabeça, momentos que eu tava tomando soro na veia esperando. Eu queria ir no banheiro, mas não podia. Eu ficava com dor de cabeça querendo, sabe, só deitar e dormir, mas não podia, né? E também quando eu tava tomando soro, parecia que eu tava muito desesperado, crise de ansiedade, queria sair logo dali. Ele não foi o único da família a ser infectado pelo vírus. A mãe também passou por situação parecida. E em meio a tantos casos, muitas dúvidas surgiram pelo caminho. Para evitar que a desinformação contribua para o aumento de casos de dengue, o governo do estado lançou um portal informativo. No Dengue Sem Dúvidas, as pessoas encontram respostas para aquelas perguntas comuns que fazem parte do dia a dia. Por exemplo, como a dengue é transmitida? A resposta é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti infectado. Como o próprio nome sugere, são 100 dúvidas como essa. Então, aquela pulga atrás da orelha que você tem, a resposta para ela pode estar bem aqui. São informações sobre prevenção, sintomas e doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como dengue, zika e chikungunya, além de detalhes sobre método de controle e medidas para evitar a proliferação do mosquito. A situação se complica a cada semana. O estado de São Paulo já passa dos 152 mil casos de dengue nesse ano. Em São José, já são mais de 5 mil diagnósticos positivos. Segundo o diretor técnico da Santa Casa, muitas pessoas chegam ao hospital com dúvidas sobre o assunto. Por isso, pedimos para ele responder algumas das mais frequentes, para saber o que é mito e o que é verdade. Por exemplo, é verdade que não se deve tomar anti-inflamatórios em caso de contaminação ou suspeita de dengue? Sim, uma das consequências da doença, da infecção pela dengue, né, por essa doença, é alguns distúrbios de coagulação, por uma série de alterações inflamatórias. E os anti-inflamatórios, hormonais e não hormonais, eles podem piorar a situação de sangramento. Outra dúvida, é verdade que o mosquito não consegue atingir locais altos? Não. Não sei se sobe de elevador, mas é encontrado larvas de mosquitos em andares elevados de apartamentos. E a expectativa é que o número de casos continue crescendo nas próximas semanas. Esse professor e pesquisador acompanha e analisa os números e explica que, pelo menos até o fim de abril, é necessário que todos redobrem os cuidados. O estado subiu muito esse ano, mas a nossa região subiu mais do que o estado, você entende? São Paulo, então, hoje estaria com 304 para 305 casos para cada 100 mil, uma taxa de incidência epidêmica. Bom, vou te falar como é que está a situação de São José dos Campos hoje, agora, nessa última conta que a gente fez. Está na faixa de 700 casos para cada 100 mil habitantes. Você entende? Então, São Paulo, que tem um histórico, vamos dizer que nessa época do ano estaria com 100 casos, está com 300. Já é epidemia. E São José dos Campos está com 700, ou seja, São José é mais que o dobro da incidência do estado, que já é mais que o dobro da incidência histórica. Por isso, a informação é indispensável nesse momento. No site da Fiocruz, da ANS, do Ministério da Saúde, tem bastante informações ali a respeito da doença, de como prevenir, como tratar, o que faz bem e o que não faz bem, para que sejam informados por fontes seguras e não por outras fontes que a gente não pode confiar. E pessoal, informação é tudo, mas também todo mundo precisa fazer a sua parte em casa, né? Nada de água parada aí, viu? Agora a gente confere como fica o tempo na tarde desta segunda-feira e também amanhã.
Segunda-feira começa com sol entre nuvens e possibilidade de chuva durante a tarde. A máxima esperada para hoje é de 28 graus e a mínima de 21. Amanhã, terça-feira, há pouca chance de chuva. A expectativa é de que o tempo permaneça estável, com algumas nuvens. A máxima prevista é de 29 graus e a mínima de 17. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia nesta segundona. Uma ótima semana para vocês. E amanhã a gente está de volta, viu? Nossas redes sociais estão aqui na tela, então segue a gente por lá para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na TV Câmara. Agora vocês ficam com o Hora do Esporte com os brilhantes Vieira Júnior e Bruno Castilho. Eu vejo vocês amanhã. Um abraço. Tchau!